Nós estamos na série Transformação, estamos continuando ela hoje. Essa é a quinta palavra da série. E como hoje também é feira de grupos, a palavra de hoje ela tem muita relação com aquilo que as pessoas fazem para Deus. A maneira como as pessoas se esforçam para fazer coisas para Deus, como liderar um grupo, e vocês vão ver isso na mensagem. Mas no domingo anterior, eu falei para vocês sobre o tipo de esforço que garante a nossa transformação pessoal. Vocês lembram disso? Falei sobre o esforço que nós precisamos exercer para criar disciplinas espirituais, para alimentar o nosso espírito e ativar o poder do Espírito Santo, que é o poder transformador, que opera dentro de nós. Esse foi o tema da semana passada. Quem não ouviu, vai lá no YouTube e escuta, tá bom? Eu falei sobre o esforço que gera transformação. A nossa parte nesse processo de transformação. Hoje eu quero falar sobre outro tipo de esforço. O esforço que gera recompensa divina. Como nós podemos ser recompensados por Deus? Que tipo de esforço é em vão e que tipo de esforço é recompensado por Deus? Então o tema da nossa mensagem hoje é a recompensa. E hoje você vai sair daqui sabendo que tipo de esforço eu faço que não adianta nada para Deus e que tipo de esforço eu faço que é recompensado por Deus de maneira plena. Vamos começar lá em Mateus 11, versículo 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Diga à força. Ou tomado por esforço, como tem em muitas traduções. Talvez a sua tradução e na sua Bíblia esteja escrito esforço. E os que usam de força, ou os que se esforçam, se apoderam dele. Bom, eu não sei se você sabe, mas existe uma polêmica sobre a necessidade do esforço do homem na construção do reino de Deus. De um lado, tem aquelas pessoas que defendem a ideia de que o esforço humano ele é essencial para o crescimento do reino de Deus. E aqueles que acreditam assim, eles se baseiam nesse texto que eu acabei de ler. Do outro lado estão aqueles que defendem que todo o esforço humano é irrelevante e que é em vão no reino de Deus, porque só Deus pode fazer a sua obra. De que lado você está? As pessoas que defendem a ausência do esforço, eles se baseiam muito no texto de 1 Coríntios capítulo 3, de 11 a 15, que nós vamos ler agora. E nesse texto diz assim que toda obra humana será provada pelo fogo. E aquilo que não for ouro, prata e pedras preciosas será consumido pelo fogo. Agora eu acredito que essa polêmica só existe porque as pessoas não entendem a diferença entre esforço e poder. São coisas diferentes. E eu já vou adiantar para vocês a resposta dessa polêmica. Bom, as pessoas que defendem a ausência do esforço humano, elas estão erradas. Porque o correto é dizer que é impossível fazer a obra de Deus sem esforço, mas o nosso esforço ele é em vão sem o poder de Deus. Entendeu o que eu disse? É impossível fazer a obra de Deus sem esforço. Mas o nosso esforço sem o poder de Deus, ele é em vão. Então vamos lá para esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, de 11 a 15, que é usado para defender, para algumas pessoas é usado para defender que não é preciso do esforço no reino de Deus. Mas vamos ver o que Paulo está realmente querendo dizer através desse texto. Nós vamos andar devagar aqui nesse texto, para eu te explicando alguns pontos. 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, presta atenção no verbo constrói, porque construir sobre o alicerce, que é Jesus, significa
trabalhar para o reino de Deus. Então, quando nós trabalhamos para o reino de Deus, nós estamos construindo sobre o alicerce. Tá bom? Estamos trabalhando. Continuando aí. Usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, presta atenção que a palavra dia está em letra maiúscula. O dia trará a luz. Por que a palavra dia está na Bíblia com letra maiúscula? Qual o dia que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do dia do julgamento das nossas obras. Aquele dia que está lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o 15. Ali nós vemos que vai ter um dia em que eu e você seremos julgados pelas nossas obras. Mas esse julgamento não é para salvação. Ele vai ser um julgamento para níveis de recompensa ou de castigo. Recompensa para quem está no livro da vida e castigo para quem não está no livro da vida. Ou seja, são níveis de castigo e recompensa baseado em obras. Então continua aí. Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Diga fogo. Bom, fogo é o julgamento. Fogo é a palavra que significa, que simboliza o julgamento. O que o julgamento vai fazer? Provará a qualidade, diga qualidade, da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, em outras palavras, se aquilo que você fez para Deus permanecer, se o que você construiu permanecer, esse receberá recompensa. Veja que tem um se nessa frase. Ou seja, há um condicional. Se o que você fez permanecer, você é recompensado. Então Deus nos recompensa pelo esforço, mas não todo esforço. Existe um se. Esse é o se que nós vamos estudar hoje. Se o que alguém construiu se queimar, sofrerá prejuízo. Então veja só, você pode sofrer prejuízo ou ter recompensa, quando você chegar no grande dia. Isso não tem a ver com salvação, lembre-se disso. O que é o prejuízo? Prejuízo é o esforço não recompensado. É o trabalho em vão. É quando você trabalha e não recebe nada por isso. E hoje nós vamos nos aprofundar aqui. Quando é que a gente trabalha e não recebe? Quando é que a gente trabalha para Deus e não recebe nada? Continua aí. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Mais uma vez, lembrando que fogo é julgamento. Então, Paulo está falando assim, mesmo que essa pessoa não receba a recompensa, elas ainda assim serão salvas. Então ele está dizendo assim, muitos vão ser salvos na hora do julgamento. Por quê? Porque eles têm Jesus. Mas não haverá recompensa pelo esforço, pelas obras. Olha que versículo importante na palavra. Aqui a gente percebe o seguinte, Paulo divide a qualidade do trabalho cristão em duas categorias. E ele usa 6 elementos, que são representados em 2 categorias de 3. A primeira categoria é o ouro, a prata e pedras preciosas. E essas 3 coisas falam das obras que nós fazemos na obra de Deus e que são eternas. São coisas que nós vamos levar com a gente para a eternidade, para sermos recompensados por Deus no grande dia, em Apocalipse 20, no grande julgamento. Enquanto que a madeira, a palha e o feno falam das obras que não têm nenhum valor para Deus, nenhum valor espiritual. Elas não são necessariamente pecado. Aliás, Paulo está falando aqui de trabalho para Deus. Tá certo? Mas diante de Deus, elas não têm nenhum valor. Por quê? Elas são irrelevantes do ponto de vista do reino de Deus. E quando nós nos esforçamos para buscar essas coisas que são irrelevantes, Paulo está falando que nós vamos ficar no prejuízo. Porque no fim das contas, o esforço vai ter sido em vão.
porque fizemos o trabalho que Deus não recompensa. Agora, o julgamento é chamado de fogo aqui nesse texto. Deixa-me te fazer uma pergunta. O que acontece se você colocar esses 6 elementos no fogo? É isso que vai acontecer. O ouro, a prata e as pedras preciosas vão permanecer. Mas a madeira, o feno e a palha vão ser destruídos, consumidos. Então veja bem, os 3 primeiros elementos falam de coisas celestiais. E até a representatividade deles é interessante, porque o ouro na Bíblia aponta para a natureza de Deus. Enquanto que a prata é o símbolo da redenção. Então aponta para a obra de Jesus na cruz, uma obra eterna. E as pedras preciosas? Elas representam princípios e fundamentos espirituais. É por isso que você vê lá em Apocalipse 21, a Bíblia dizendo que o fundamento dos muros da Nova Jerusalém é de pedras preciosas. As pedras representam princípios espirituais, que são os princípios que formam o caráter de um homem aprovado por Deus. Então, em última análise, essas pedras preciosas representam o caráter de Jesus, que vai sendo formado em nós pelo Espírito Santo. Escute, o caráter é a primeira linha de defesa da alma de um homem. Repita isso comigo, o caráter é a primeira linha de defesa da vida de um homem. Quando Satanás ganha acesso ao caráter de um homem, ele entra em sua alma e ele passa a usar a carne do homem para estabelecer hábitos que vão manter este homem ocupado, se esforçando por coisas que são irrelevantes do ponto de vista espiritual, do ponto de vista eterno. Mas que para o mundo, elas são muito relevantes, são muito valorizadas, muito importantes. Eu amo João 2,15. Veja só o que João diz aqui no capítulo 2, versículo 15 da sua carta. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que João está dizendo o amor do Pai não está nessa pessoa? João não está dizendo que ele não é salvo. João não diz que ele não é filho de Deus. Também não diz que o Espírito Santo não está nele. Mas João diz, o amor do Pai não está nele. Isso significa que as coisas que Deus ama e valoriza não estão no coração dessa pessoa. Por quê? Porque o diabo entrou e construiu fortalezas na alma dessa pessoa, na mente dessa pessoa. Fortalezas que impedem essa pessoa de ver as realidades espirituais e entender o que está no coração de Deus. Então o coração dessa pessoa não se move pelas coisas que movem o coração de Deus. E ele não ama aquilo que Deus ama. Porque novas paixões tomaram o lugar de Deus no coração dessa pessoa. Então o amor do Pai não está nele. Fortalezas que o diabo coloca na alma do homem depois de transpor a barreira do caráter, que são os muros de defesa da alma. O mundo e as coisas do mundo nada mais são do que o exército de Satanás tentando romper os muros do seu caráter, da sua mente. E quando Satanás consegue transpor esses muros, ele se instala na sua mente, ele domina as suas vontades e as suas emoções, e ele coloca fortalezas na sua mente, que domina a sua alma, seus desejos, suas vontades. Do mesmo jeito que o caráter refinado pelo Espírito Santo é uma proteção contra Satanás para que ele não entre, as fortalezas que Satanás também constrói no homem também são uma proteção para que a pessoa não saia. Entende isso? É por isso que o João está falando que o amor de Deus não está nessa pessoa.
Porque essa pessoa, por causa das fortalezas que estão implantadas, construídas na sua mente, faz com que essa pessoa ame outras coisas. E que ela não veja o lado de fora. Não veja a verdade. Mas resumindo para você. Ouro, prata e pedras preciosas falam de coisas eternas. Falam de coisas que nós fazemos no reino de Deus. Coisas que são relevantes para Deus. São as coisas que nós vamos levar conosco para a eternidade. E deixa eu te falar de 4 coisas que têm valor espiritual. Coisas que serão recompensadas por Deus. Coisas que valem a pena se esforçar por elas. Estou falando do ponto de vista do reino de Deus, tá bom, queridos? A primeira delas é a obediência. Diga obediência. Obediência às direções que Deus te deu. Olha, quando Deus te dá uma direção e você obedece, você começa a ser direcionado pelo Espírito Santo. Irmãos, se nós soubéssemos o quanto a nossa obediência a Deus é uma bênção para nós, nós não seríamos tão tardios em obedecer. Nós não seríamos tão resistentes em dar ouvidos ao que o Espírito Santo fala aqui no nosso ouvido. Não seríamos insensíveis ao chamado de Deus para nós. Se pelo menos nós fôssemos mais conscientes da importância da obediência, nós não passaríamos tanto perrengue nessa vida. E ainda seríamos recompensados por Deus. Porque a obediência tem valor eterno diante de Deus. Simplesmente pelo fato de que a obediência ao Espírito Santo sempre vai te levar a se esforçar pelas causas corretas. Entendeu isso? Segunda coisa que tem valor eterno, que eu quero mencionar aqui, é o trabalho que você realiza no reino de Deus. Ou seja, a maneira como você investiu o seu tempo, seus recursos, seus conhecimentos e tudo que Deus te entregou nas mãos para administrar. E os grupos de interesse são totalmente a respeito disso. Essa é a essência dos grupos de interesse. Jesus fala sobre isso na parábola dos talentos. E ele mostra que nós vamos receber ou não uma recompensa no céu, pela maneira como nós administramos os recursos que Deus nos confiou. Como mordomos daquilo que é de Deus. Porque na verdade tudo é de Deus. Então você pode pegar tudo que Deus colocou debaixo da sua administração, apenas para propósitos terrenos e não ter nenhuma recompensa posterior. Ou você pode usar para propósitos espirituais e ter uma recompensa eterna. Interessante? Mas a terceira coisa que tem valor espiritual e que você leva para a eternidade é a posição espiritual que você conquista. A posição espiritual que você conquista, você leva com você para a eternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma posição no reino de Deus é de graça. Só a salvação é de graça. Olha, aqui na terra, as pessoas elas têm posição por causa de influência, por causa de indicação, pechada. Mas no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é um reino de retidão e justiça. E no reino de Deus toda posição é conquistada. E toda recompensa é justa. Então você pode ter certeza que no céu vai ter muito líder engraxando sapato e andando de skate. E muito crente anônimo em posição de honra e andando de Ferrari. Desculpa pela comparação, porque eu sei que no céu não vai ter esse sentimento de maior ou menor, vocês sabem disso, nem coisa ruim para ninguém. Mas talvez essa seja a melhor forma da gente entender, com a nossa mente terrena e limitada, sobre como as coisas no reino de Deus
funcionam. Posição é conquistada. Posição espiritual é conquistada. Eu te disse isso para te dizer que toda posição espiritual é conquistada. E você conquista ela aqui, enquanto você está em vida. Diga em vida. Mas deixa eu falar de algo muito sério com vocês, sobre recompensa. Eu quero falar para vocês sobre alguns critérios de recompensa. Porque eu falei aqui de algumas coisas que são valorizadas por Deus. Mas há um alerta muito importante de Jesus para nós que fazemos a obra de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer todas as coisas por Deus e para Deus, sem buscar reconhecimento humano. Por quê? Presta atenção nisso. Porque você não pode ter duas recompensas. Ou você tem a recompensa humana, ou você tem a recompensa divina. Presta atenção nisso. É um bom ensino que eu estou te dando. Presta atenção aqui. Mateus capítulo 6. Jesus fala algumas coisas importantes nesse capítulo aqui. Primeiro versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Vamos para o versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Agora olha o versículo 6. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que te vê no secreto, o recompensará. Agora versículos 17 e 18. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. E o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Bom, veja a seriedade disso que Jesus está nos ensinando. Em tudo que você faz, você deve decidir no seu coração que tipo de recompensa você vai receber. Entendeu isso? Em tudo que você faz, você tem que decidir no coração que tipo de recompensa você vai ter. Se você faz algo esperando a recompensa do homem, ser visto pelos homens, ser honrado pelos homens, ser aplaudido pelos homens, então Jesus está dizendo que você já recebeu a sua plena recompensa, ou seja, não há nada mais para ser recebido. Essa é a recompensa. Agora perceba a expressão que Jesus usa, a fim de serem vistos, a fim de serem honrados. Ele está falando da motivação das pessoas, a motivação pelo qual essas pessoas fizeram algo. Preste muita atenção nisso, fica comigo. Jesus não disse que você precisa ser visto ou honrado pelos homens para perder a sua recompensa. Se você fez algo com essa motivação, mesmo que seja algo para Deus, você já perdeu a recompensa divina. Mesmo que a sua expectativa em receber honra seja frustrada. Entendeu isso? É a motivação do seu coração que define qual a fonte da sua recompensa. A motivação do seu coração define a fonte da sua recompensa. Em outras palavras, se a sua motivação é ser visto ou honrado por homens, a sua fonte de recompensa é humana. E todo esforço que você faz é em vão do ponto de vista do reino de Deus. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Todas as vezes que a sua motivação é fazer algo por Deus e para Deus, a fonte da sua recompensa
é divina. Deus é o seu pagador. E Deus é um bom pagador. Quando você busca o reconhecimento das pessoas, você nunca sabe se você vai ser recompensado. Você não tem nenhuma garantia de que vai receber a honra ou os likes que você está esperando. Mas Deus nunca vai deixar de te recompensar. Quando você fizer algo por Ele e para Ele, Deus vai te recompensar. E Deus vai continuar te promovendo e te colocando em posição de honra. Escute isso. Na mesma medida em que o seu coração não deseja mais isso. Quando Deus é seu pagador, você cresce em posição espiritual. E ao mesmo tempo, você cresce em desapego a essa posição. Mas você tem que saber algo. Que toda posição no reino de Deus é conquistada. Não apenas pelas obras que nós fazemos, mas pelas obras que nós realizamos por Deus e para Deus. Esse é o critério da motivação. Mas deixa eu falar de uma quarta e última coisa que você vai levar para a eternidade. Diga, o caráter. Sabia que você vai levar o seu caráter para a eternidade? É importante dizer isso porque algumas pessoas pensam que a morte tem a capacidade de aperfeiçoar as pessoas. Morreu? Virou anjo. Virou estrela. Plim! Bom, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te falar sobre isso. Deixa eu começar com a notícia ruim, com a má notícia. O que você não aprendeu aqui, você vai ter que aprender lá, na eternidade. Porque a morte não aperfeiçoa pessoas. Eu sei que é intrigante pensar assim, mas deixe-me te dizer algo. Se você, mesmo sendo salvo, for um nó cego aqui na terra, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar nó cego no céu. Mesmo assim, o amor incondicional de Deus vai te amparar. Mas você vai direto para a escola dos nós cegos. Que fica na rua Homenzinho Torto. Número 777. Fica em frente à Praça do Caráter, no centro da Nova Jerusalém. Entendeu? O que você não aprendeu aqui vai ter que aprender lá. A morte não aperfeiçoa ninguém. Você leva o seu caráter com você. A morte só te livra do poder da carne, do diabo e do mundo. O que é muito. É muito. Que alívio. Mas você vai chegar no céu, vai ter que ir para a sala de aula e aprender sobre caráter. Para aprender tudo o que você não aprendeu aqui. Mas agora a boa notícia. A boa notícia é que mesmo que você viva uma vida completamente sem propósito nessa terra, se você nasceu de novo, você não perde a salvação. Mesmo que você não tenha experimentado a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida, enquanto você viveu aqui nessa terra, pelo fato de não ter renovado a sua mente e ter vivido uma vida sem propósito, mesmo assim a sua salvação está garantida. Suas obras serão queimadas, pulverizadas pelo fogo. Ou seja, você vai ficar no prejuízo, no que diz respeito a todo o esforço que você fez para conquistar coisas que não têm nenhum valor espiritual. Coisas que não vão valer nada no reino de Deus. Então você vai ser salvo como pelo fogo, que é o que Paulo fala no texto. Mas você vai ficar no prejuízo. No prejuízo de uma vida inteira vivida de maneira irrelevante do ponto de vista do reino de Deus. Quem entendeu isso? Então vou te responder a pergunta do início. Pelo que seremos recompensados no reino de Deus?
Duas coisas. Tem dois critérios, mas a resposta simples para essa pergunta é: seremos recompensados pelo resultado do nosso esforço. Seremos recompensados pelo quê, queridos? Diga: resultado do nosso esforço. Não é por todo esforço, mas pelo resultado. Tem dois critérios nessa mensagem que eu te falei. O primeiro é o da motivação. Apenas o esforço que nós fazemos por Deus e para Deus será recompensado. Você entendeu isso? O que nós fazemos esperando reconhecimento humano já foi recompensado. Não tem recompensa para isso. Já foi plenamente recompensado. Então esse é o primeiro critério, da motivação. O segundo critério é o critério da qualidade da obra. Essa é a prova do fogo. Esforço sem poder não produz obra de qualidade. E não produz resultado. Logo, não é recompensado por Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Deus não paga esforço. Deus paga resultado. E o que gera resultado é o poder de Deus. Então tudo que você faz, se não estiver acompanhado do poder de Deus, é só esforço humano. Mas quando o esforço humano é acompanhado do poder de Deus, a obra tem qualidade. A obra é ouro, é prata e pedras preciosas. Então o resultado vem. E a recompensa é certa, porque Deus é o pagador. E onde você consegue esse poder? Na sua vida de comunhão com Deus. O poder é o Espírito Santo agindo através de você. Por que eu estou ministrando essa mensagem hoje? Eu estou falando tudo isso para você, para que você pense a respeito de se esforçar mais para investir em coisas espirituais, em coisas eternas. Investir mais no seu caráter e preocupar menos com a sua reputação, por exemplo. Investir mais em conquistas espirituais e talvez um pouco menos em conquistas naturais. E creia que as coisas naturais virão como recompensa por priorizar o reino de Deus. Investir mais em pessoas, em salvação de almas, em edificação de pessoas. Talvez um pouquinho menos em sucesso profissional e financeiro. Investir mais em coisas eternas e um pouco menos em coisas naturais. Sempre pensando no equilíbrio entre essas duas coisas. Eu não estou pregando que você tenha uma vida desequilibrada, que você abandone seu trabalho, sua profissão, que você deixe de ganhar dinheiro, que é colocar seu sustento em casa. Eu estou te dizendo para que você foque em coisas espirituais. Mas deixe-me te falar qual é o equilíbrio de tudo. É a obediência. Busque a direção de Deus. Peça ao Espírito Santo que mostre o que Ele quer de você. Não tome decisão das coisas que serão prioridades na sua vida, baseando-se apenas em um planejamento terreno, natural. Faça um planejamento baseado em direções que Deus te deu. Não determine as suas prioridades baseado nas frustrações que você teve no seu passado. Mas no que o Espírito Santo está falando aqui no seu ouvido, que Ele quer de você agora. Não faça sua lista de prioridades baseada em planos, apenas em planos de sucesso nessa vida. Mas pense em como Deus pode usar a sua vida para ser a resposta de outras pessoas. Quem está comigo? Quando você for decidir as suas prioridades, não faça com a mente mundana, dominada pelos padrões do mundo, só com as coisas que o mundo valoriza. Uma mente presa em fortalezas.
Pense com a mente de Cristo. Alinhe a sua mente, a sua vida com a palavra de Deus. E esteja aberto para que o Espírito Santo direcione a sua vida. A obediência é a chave. A obediência é a chave do equilíbrio. Mas saiba, tudo que você faz no reino de Deus demanda esforço. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. Quer saber de uma coisa? Você precisa de esforço para orar. Você precisa de esforço para jejuar. Você precisa de esforço para ler a Bíblia, para meditar. Se essas coisas não demandassem esforço, elas não seriam chamadas disciplinas espirituais. Mas são essas coisas que vão garantir o poder de Deus, que vai estar operando enquanto você estiver se esforçando em favor do reino de Deus. Entendeu isso? Eu quero encerrar essa mensagem de hoje te contando uma história de ficção. Esses dias eu estava assistindo aquele seriado The Flash. Meus meninos amam aquele seriado The Flash. E lá eles descobriram um universo paralelo. E quando eu estava preparando essa mensagem, isso aqui veio à mente, eu criei essa história de ficção que eu quero contar para você aqui, para encerrar essa mensagem. E a história é a seguinte: um dia um grupo de cientistas descobrem esse universo paralelo, uma dimensão paralela. E eles desenvolveram uma máquina capaz de enviar uma pessoa para esse outro universo. A tarefa dos cientistas era encontrar alguém que fosse extremamente focado e esforçado, que aceitasse participar de um experimento. E essa pessoa ia precisar seguir um plano de acumular riqueza suficiente para garantir o seu sucesso nessa dimensão paralela. Porque eles tinham uma tecnologia só para enviar pessoas, mas não para trazer de volta. Então esse candidato teria que ser uma pessoa que estivesse disposta a fazer uma viagem só de ida. E com muita dificuldade eles acabaram encontrando um jovem que aceitou o desafio de embarcar na missão. Mas a proposta era a seguinte: antes de chegar o grande dia do seu traslado, onde você vai para uma outra dimensão, você precisa se esforçar ao máximo para juntar tudo de valor que você consiga durante 30 anos. Isso antes do grande dia. E assim aconteceu. O jovem aceitou a missão e ele fez isso. Então chegou a hora dele ser trasladado. Antes de ser trasladado, eles pegaram toda a riqueza dele, tudo que ele conseguiu durante a vida, e colocaram isso num grande baú, para que ele pudesse levar com ele na viagem, na jornada. E também colocaram ali todo o dinheiro que ele havia conseguido. Dessa forma ele ia estar bem quando ele chegasse lá na sua nova casa. E quando chegou o grande dia, eles entraram na máquina, colocou tudo lá dentro, com um baú cheio de riquezas. E eles ligaram a máquina e bum! Deu certo. O experimento foi um sucesso. Num segundo ele estava na terra. No outro segundo, ele já estava em outro lugar. Um lugar muito melhor. Muito mais sofisticado, muito mais bonito do que a terra. Mas com um problema só. Não demorou muito para ele descobrir que os valores daquele lugar eram opostos aos valores da terra. E na verdade, o que não valia nada na terra era exatamente o que valia muito nesse novo universo, nessa nova dimensão. E as coisas que ele tinha levado no seu baú não tinham nenhum valor naquele universo novo. Na verdade, aquelas coisas podiam ser encontradas no lixo naquele lugar. E aí, como ele não tinha mais como voltar atrás, ele ficou no prejuízo de ter investido toda a sua vida e esforço para conquistar todas aquelas coisas que não tinham nenhum valor naquela nova casa. Agora ele ia ter que começar tudo do zero. Mas e se eu te disser que essa não é uma história de ficção?
Na verdade, ela é a história da nossa vida. E é a respeito disso que a Bíblia tenta nos alertar. Todos nós estamos indo para outra dimensão. Nós estamos a caminho de uma nova casa. Essa não é a nossa casa. O nosso reino opera em outra dimensão, ele se chama Reino de Deus. As coisas que são valorizadas lá não valem muita coisa nesse mundo. Mas nós temos uma grande vantagem em relação ao personagem da nossa história. E a vantagem é, nós recebemos um manual que foi trazido por um viajante dessa outra dimensão, que nos diz de antemão quais são as coisas valiosas nessa outra dimensão. Agora, cabe a nós acreditarmos nesse viajante ou ignorarmos o que ele falou. Quer saber a verdade? Muitos de nós continuam vivendo como se tudo que Jesus nos ensinou sobre essa dimensão do reino de Deus fosse uma ficção. Como se a verdade sobre o que é valioso para Deus não fosse uma realidade. Mas o fato é que Jesus veio para nos alertar sobre o risco de vivermos uma vida sem sentido e sem propósito. E Deus ainda nos deu a Bíblia, para que a gente possa entender o que realmente importa na vida e para nos ensinar como nós podemos fazer essas coisas que realmente importam. Agora, há uma pergunta que você precisa responder nessa noite. E a pergunta é: o que você está guardando no baú da sua vida? O que tem no baú da sua vida para você apresentar a Deus no grande dia? Ele está cheio de coisas terrenas ou de coisas com valor eterno? Está cheio de ouro, prata e pedras preciosas? Ou está cheio de madeira, palha e feno? O que tem dentro do baú da sua vida? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero que você pense sobre o que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a Peça ao Espírito Santo que minha fale com você agora. canção. Pergunta ao Espírito Santo o que você quer falar comigo Palavras de nessa noite. Me sustentas em minha dor e o me leva mais perto de ti. Eu queria que você fizesse uma avaliação Mais perto dos teus caminhos. de esforço na sua vida. O esforço que você está fazendo na sua vida está valendo a pena? Vai valer a pena? Os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos do mundo. Os propósitos de Deus são diferentes dos propósitos do mundo. Mas Satanás implanta fortalezas na nossa vida. Ele transpõe o nosso caráter e planta fortalezas para que nós não possamos ver os propósitos de Deus. E se nós não renovarmos a nossa mente, nós não vamos conseguir experimentar a vontade de Deus para nós. E vamos acabar vivendo uma vida sem propósito, sem valor eterno. Não vamos deixar um legado e não vamos levar nada conosco.
Faça uma avaliação de esforço nessa noite. Me sustentas em minha dor. O que você está guardando no baú da sua vida? E isso me leva mais perto. Tem valor eterno? Mais perto dos teus caminhos. O que vai sair desse baú quando o grande dia chegar? E ao redor de cada esquina, Quando você estiver diante de Deus em cima de cada monte, e você olhar para o baú da sua vida, o que você vai dizer? ou pelas águas das fontes, Valeu a pena? desesperado eu te busco. Valeu a pena? Frenético, Valeu a pena a maneira como você viveu? Valeu a pena? visão da tua face. É tudo As coisas pelas quais você tanto lutou, tanto correu atrás, te direi. tanto se esforçou por elas, terá valido a pena? Valer a pena. Vai valer a pena. E o mais importante de tudo, Valer a pena mesmo. Eu mais importante de todas as respostas, pense nisso. Vai valer a pena. O sacrifício que Jesus fez Vai valer lá na a cruz pena. para te comissionar, Vai valer a pena. Eu sei valeu que a pena? vai. Eu sei que vai. Você fez valer a pena? E o grande dia haverá de chegar. Oh, quando eu e você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Estaremos com ele naquele dia. Eu quero que hoje você reavalie as prioridades na sua vida. Eu e você, cantaremos em uma só voz a ele. Coloque os seus olhos, o seu coração diante de Deus. Feche seus olhos e diga: Senhor, eu não quero que o meu esforço seja em vão. Senhor, eu quero fazer valer a pena. Do ponto de vista do reino de Deus, eu quero fazer a minha vida valer a pena. Senhor, valeu, valeu. Diga isso agora ao Senhor. Valeu. Talvez você precise reorganizar a sua lista de prioridades. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Se você está servindo ao Senhor, tem poder no que você está fazendo. Você está fazendo com a motivação correta. Você está fazendo algo eterno na sua vida. Como está a sua vida, a sua prioridade com a sua comunhão com Deus? As coisas que a Bíblia nos ensina são muito sérias. E o nosso esforço, quando ele vem com a motivação correta, os sonhos de Deus crescem no nosso coração e nós fazemos a vida valer a pena. Diga: Senhor, eu quero dizer que valeu a pena. Quando o meu grande dia chegar, quando eu estiver diante do Senhor, eu quero dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena o meu esforço. Valeu a pena abrir mão. Valeu a pena ter menos conforto, ter menos dinheiro, ter menos tempo, porque eu fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Deus, eu quero fazer com que a minha vida valha a pena. Eu quero fazer valer a pena. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.